Mas de volta com o nosso quadro Saúde da Mulher, junto com o Dr. Belarmino José da Silva. Hoje, tema livre. E a gente tem enquetes, doutor, mais enquetes ali de Brusque, da cidade de Brusque. Até um abraço ali para Carol, que fez... Posso mandar um beijo, Suzana? Rapidamente, para minha tia Maria Regina Gamba Dagnoni, que fez aniversário domingo e está comemorando idade nova. Bacana, tá? Bacana. Vamos rodar a enquete? Vamos lá. Bora lá. Queria saber se a gente se esquecer o comprimido uma vez, já corre o risco de engravidar ou se mais vezes, esquecendo mais vezes. Ótima pergunta. Uma única vez não tem problema. Agora, se dentro dos 21 comprimidos a mulher começar a esquecer com frequência, por exemplo, ela toma 5, esqueceu o sexto. Ok, toma o sétimo. O ideal é, quando esquecer, no dia seguinte, tomar 2. Então, esqueceu de tomar ontem, terça-feira. Hoje toma 2. Não vai ter problema de engravidar. Mas se ela vir a esquecer novamente, não tente ficar tomando 2 mais do que uma vez, porque vai ter uma oscilação hormonal importante e o risco de gravidez vai acabar sendo eminente. Tá, então quer dizer, se ela esqueceu um dia... Uma única vez não tem problema. Tá, mas vamos lá. Ela esqueceu um dia, aí toma 2 no dia seguinte. Passou uma semana e esqueceu de novo. O ideal seria parar a cartela, deixar descer e recomeçar. Mesmo é mais se for seguro. nesse período. Se ela tiver tomando só para regularizar a menstruação, ok. Mas se não tiver nos planos dela uma gravidez, ela aumenta o risco de ter uma irregularidade menstrual e com isso uma ovulação. Ok. Temos ligação. Alô, quem fala? Oi, Maria. Oi, mais uma Maria. Tenho minha mãe, ela tem 66 anos e ela, com 36, ela tirou o útero, né? E o ginecologista disse que não precisa ir mais. Eu queria saber, ela tem o bexiga e seios ainda. Ela precisa ou não ir no ginecologista? Tá, só uma pergunta, Maria. Você fala de onde? Da Fortaleza. Fortaleza, aqui de Blumenau, ok. Boa tarde, Maria. Obrigado pela pergunta. Mesmo tendo retirado o útero, porque 90% dos casos de tumores são no colo do útero, mas a mulher deve continuar fazendo o precoce porque existe o câncer de vulva, que são as paredes, a vagina fica íntegra e ocorrem, são raros, mas ocorrem. Câncer de vulva? Câncer de vulva, da mucosa interna, porque o aparelho sexual ele continua ali. E essa mucosa é factível de uma multiplicação gerando um tumor. E só vai se saber examinando. Então é muito frequente, até depende da escola, escolas mais antigas diziam assim, uma vez retirando o colo do útero, tirando o útero, a mulher não requer mais fazer o Papa Nicolau. Isso é um equívoco, porque muitas vezes tanto não só na vulva como nas paredes da vagina interna mesmo, Suzana, pode dar. E na parte superior tem a bexiga. Se tiver alguma lesão na bexiga, a gente já consegue detectar alguma alteração celular no Papa Nicolau. Não é só para procurar no útero. E abaixo, na parte inferior, está o intestino. Então, se houver alguma célula pré-cancerosa ou cancerosa, indiretamente o patologista vai colocar, que é quem examina os preventivos, favor continuar a investigação. Bacana. Tá? Importantíssimo então, esses esclarecimentos. É um mito isso de que não precisa fazer. Bom, mais uma enquete agora, rodou? Eu gostaria de saber sobre a menopausa, né? Eu tenho 44 anos, eu gostaria de saber se eu já tenho que me preparar para a menopausa, que eu não tenho sintoma nenhum. Ótimo, obrigado pela pergunta. Cai dentro do que falamos anteriormente. A menopausa nem sempre vem acompanhada de sintomas. Então, é importante, não só anualmente no ginecologista, fazer o preventivo, acima de 40 anos, fazer a mamografia, também fazer uma densitometria, fazer exames de sangue geral para poder saber se está tudo bacana. E ela só vai saber que está numa menopausa não pelos sintomas, mas pelo que a dosagem hormonal dela for obtida através do exame de sangue. Ok. Tá. Agora temos uma ligação. Alô, quem fala? Oi, meu nome é Roseli. Oi, Roseli. Você fala de onde? Eu moro aqui na Vila Nova. Vila Nova, em Blumenau. E sua dúvida, Roseli? E a minha dúvida é o seguinte: um dia antes de vir a minha menstruação, eu tenho dor de cabeça e o outro dia a mesma coisa. O que eu posso fazer? Okay. Também tem a mesma coisa, Roseli. É da TPM, né? É. Então, para amenizar isso, é necessário fazer um antídoto, porque libera muita prostaglandina e acaba dando muita enxaqueca pré-menstrual. Então, são a base de anti-inflamatórios e analgésicos. E existem estimulantes naturais, como a cafeína, um copo de café preto, ela induz a uma amenização dessa enxaqueca. Como assim? Cafeína melhora? A cafeína melhora. Tanto é que se você for observar em medicamentos, em composições... Tem cafeína? Tem cafeína.
Dê uma olhada lá. Então, um copo, assim, quando tiver meio no desespero, muita enxaqueca, muita falta de concentração, e o trabalho às vezes exige isso, no caso das mulheres, é tomar um café bem concentrado, um expresso, como a gente chama, um dedo de café lá, uma medida já alivia na hora. Juro que eu achava que era o contrário, doutor. Não, mas você já deve ter observado a bula, né? Sim, tem a cafeína, lógico, cafeína. Não, verdade, mas vai lá, eu achava que era no medicamento. Só. Ela bloqueia os receptores da dor. Que interessante. De uma forma bem... Então fica a sugestão para Tenta Solange, antes de partir para o alopático, vai no café, né? Exatamente. Um pouquinho de café não vai prejudicar. Ok, agora mais uma enquete, vamos lá. Eu queria saber se o agrotóxico pode causar alguma doença. Boa pergunta. Pode. O principal problema dos agrotóxicos essa senhora, eu fiquei sabendo antes ali pela produção que ela é uma senhora que trabalhou na agricultura durante muito tempo enquanto criança e adolescente. Então ela ficou muito tempo exposta a isso. A preocupação dela é porque que todos devem ter. O agrotóxico é altamente metaplásico. O que significa isso? Quando inalado, quando o pessoal vai aplicar esses produtos agrotóxicos para poder manter ou preservar uma safra de alimentos, enfim, eles são cancerígenos. Então tem que ter aquela máscara, tem que ter todo o equipamento necessário, porque poderá induzir não só ginecológico, mas de qualquer ordem. Seja de garganta, seja de esôfago, estômago, fígado, pele, de toda ordem. Da mesma forma, quando ingere em algum alimento que tenha muito agrotóxico? Da mesma forma. A médio e longo prazo já tem estudos, porque cada vez mais a gente ingere produtos industrializados. Não se tem mais o produto orgânico, a horta, o quintal. Então, a somatória, a gente sempre deve procurar deixar de molho por 30 a 40 minutos os legumes e as verduras para liberar um pouco desse agrotóxico, que ele é jogado por fora para evitar que os vermes ataquem a parte interna do legume ou da verdura. Então isso já ameniza um pouco. Mas quem trabalha diretamente na horta ou com agricultura, é necessário tomar muito cuidado, sim, porque são altamente cancerígenos. E eles são inalados, eles são sprays e eles são passados pela superfície externa. E muitas vezes são inalados. Doutor Bellarmino, muito obrigada. Não conseguimos esgotar o tema, né? Não. Sempre várias ligações, mas que bom que assim demonstra o sucesso, né? Que é o quadro. Ok, então daqui a 15 dias, novamente retornamos. A gente ainda não sabe o tema, iremos discutir sobre isso, mas a gente vai avisando aqui no nosso programa. Obrigada, tá?